Fala, meus queridos. Eu falei no último vídeo sobre a baixa capacidade de inovação que eu percebi na indústria, que foi um dos fatores que nos fez pensar na tese de negócio. O último vídeo talvez não sei, não posso de repente postar numa sequência diferente do que a gravação. Mas agora eu queria entrar, um pouco mais tecnicamente. Esse primeiro vídeo foi um pouquinho mais denso, falando sobre essa parte de inovação. Mas eu gostaria de falar sobre o que eu identifiquei de oportunidade de finanças, Qual que é o grande diferencial financeiro que a minha solução ela apresenta para a indústria? Hoje você tem uma cadeia muito bem definida do ciclo industrial. Então a indústria ela produz, ela vai vender para um distribuidor, que esse distribuidor ele vai pegar um pedido muito grande, fracionar em pedidos menores, que um revendedor, que não tem tanto poder de compra, vai comprar e vai revender ao consumidor final. Pensa comigo, olha o tamanho dessa cadeia. Eu tenho a primeiro ente, que é a indústria, o segundo, que é o distribuidor, o terceiro, que é o revendedor. Tem cadeias que são inclusive maiores para chegar no consumidor final. O que a internet ela permite? Ela permite com que a indústria ela venda direto ao consumidor final. Mas o que isso tem de vantagem na prática? Bom, a primeira coisa é quando eu elimino intermediários, eu consigo melhorar o preço de venda ao consumidor final, tanto para a indústria quanto para o consumidor final. Ou seja, vamos imaginar hipoteticamente que o produto para a indústria custa 1 e ela vende a 2. O distribuidor compra 2 e vai vender a 3, e o revendedor a 3 para vender a 4 para o consumidor final. Esse mesmo produto a indústria pode vender de 1 que custou R$1 por R$4 ao consumidor final, ou ela pode dar um desconto. Ela pode pagar esse 1 e vender por 3. Ela ainda tem o dobro de margem do que ela teria na cadeia tradicional e o consumidor tem um produto mais barato. É lógico que a minha conta foi extremamente grosseira, A margem não é assim, mas de forma geral é assim que funciona o modelo de negócio. Tem segmentos que tem a margem mais espremida, tem segmentos que tem um markup inclusive mais alto. Dando um exemplo, por exemplo, de alguns nichos de importação. Tem markup de 3, 4, 5, 10 vezes o preço de custo, mas sempre é um distribuidor que compra, que um revendedor vai pegar para vender ao consumidor final. Quando eu encurto a cadeia, primeiro eu tenho o produto mais barato para o consumidor final, isso é muito bom. O segundo é que a indústria ela consegue ter mais margem, porque ela não venderia o produto a preço de consumidor final e agora ela está vendendo. Isso é muito positivo. Então ela tem um incremento de margem. Mas vamos lá. Só isso não justificaria tamanha operação para ela poder justificar o investimento e o esforço em trazer uma empresa com um know-how reconhecido como MRT para gerenciar ou de repente montar um time interno. Outros fatores são muito mais relevantes, como por exemplo o ciclo financeiro. Ciclo financeiro é algo pouco difundido e comentado no segmento de marketplace, porque muitos dos players eles compram e revendem. Eles vão ter um prazo que o distribuidor, o revendedor está dando para eles vender na internet. Quando se trata da indústria, ela é o ente muitas vezes mais fraco da cadeia, ou seja, ela depende de uma compra muito grande de um único distribuidor para que ela seja saudável. E esse distribuidor, como ele tem um poder muito grande de negociação, ele fala assim, beleza, eu compro de você, mas eu te pago em 120 dias. O que significa? Hoje eu vendi R$10.000, mas eu só vou receber em 120 dias. Se eu precisar do dinheiro hoje, eu não tenho. Se eu precisar do dinheiro esse mês ou mês que vem, eu ainda não tenho dinheiro. Isso é muito comum para indústrias que vendem para supermercadistas, Por exemplo. Ter prazos de pagamento extremamente hostis para a indústria. Então a indústria ela paga o insumo, paga o funcionário, produz a mercadoria e só vai receber lá na frente. Ela tem que ter um capital de giro, um capital para sustentar todo esse dinheiro toda essa operação, até o dinheiro entrar na operação de novo, que faz com que seja pouco saudável essa operação, mas elas precisam disso para continuar. Quando a gente fala de venda online, eu consigo reduzir esse ciclo financeiro, ou seja, o tempo que a indústria ela tem para receber o dinheiro da venda que ela fez é muito mais rápido. Então, por exemplo, a gente hoje diz em cenário muito pessimista que 20 dias depois de uma venda despachada, o dinheiro vai estar na conta. Dependendo da indústria, o empresário às vezes quer vir e dar um abraço na gente, porque isso significa uma revolução de saúde financeira. Uma venda que eu receberia em 120 dias, eu estou recebendo em 30, por exemplo. Eu estou colocando 1/4 do tempo que eu consigo ter de recebimento de dinheiro.
que isso significa? É mais dinheiro no caixa, é mais dinheiro para sustentar a operação, mais dinheiro para fazer investimento. Então, a parte de melhoria do ciclo financeiro é um ponto muito, muito importante, além da margem. Esses fatores fazem com que a operação de marketplace ela seja muito atrativa para o empresário do segmento industrial ou do segmento de importação, porque eles conseguem ter mais dinheiro no bolso para sustentar a operação e ter um recebimento mais rápido daquela mercadoria que eles venderam. Esses fatores são fatores mais técnicos, mas são fatores que fazem total diferença na hora de apresentar o nosso modelo de negócio. Quantos outros processos dentro de uma indústria não existem que existe um prazo muito ruim de devolutiva de um documento, que existe uma liberação que demora muito, uma análise que demora muito, que existe oportunidade de mercado para que startups, por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse tema, né? O que pode aplicar em outros negócios? Que tipo de disrupção pode ser feita em outras áreas da empresa? Que você vai ver, você está melhorando um indicador de uma maneira tão intensiva que é uma revolução para o modelo de negócio e para o digital. Então, é muito interessante poder olhar tecnicamente e apresentar para vocês, por exemplo, que não é só margem, mas é prazo. É prazo que o dinheiro está na conta. Não é só vender, mas é vender bem. Tem muita indústria que vende muito, mas não vende bem. Tem muito vendedor de marketplace que vende muito, mas não vende bem, porque é uma revenda. Então, a revenda ela não vai ter a mesma qualidade de margem que a indústria que está vendendo direto para o consumidor final, de repente, o mesmo produto. E esse é um fator que a gente vê muito aqui. Tem algumas contas que a gente acompanha que tinham, de fato, a venda para o distribuidor, para o revendedor, e tinha alguém nesse meio do caminho que vendia na internet, e a indústria resolveu vender. E a indústria acabou matando, literalmente, o player que estava no meio do caminho, porque ele não é mais competitivo. E é essa visão de mercado, somando a baixa capacidade de inovação, a visão de que as indústrias vão vender direto para o consumidor final, e isso vai acabar com uma cadeia de intermediários, essa visão é mais um dos pilares que, do meu lado, eu pude identificar tecnicamente que faz todo sentido para a indústria ela ir para o digital. Faz todo sentido para a indústria ela deixar de depender de uma cadeia, de depender de uma rede de compradores que às vezes são 3, 4, 5 que pagam de maneira muito hostil e poder a indústria vender direto para o consumidor final. Então, esse é um segundo fator. No vídeo passado falei sobre inovação, a baixa capacidade de inovação foi um dos pontos que a gente identificou, que existe potencial de disrupção no nosso segmento. O segundo fator existe benefícios, não sei se é assim que fala, benefícios financeiros, benesses, muito grandes para a indústria ela se decidir ir para o canal de marketplace. Então, esse é um vídeo que eu estou trazendo um conteúdo um pouco mais técnico, mas para mostrar para vocês um dos pilares da nossa tese de negócio. Primeiro, inovação. Segundo, a parte de ciclo financeiro e margem para indústrias venderem no marketplace. Se você está curtindo essa série de vídeos que eu estou contando um pouquinho sobre a nossa história, como a gente chegou até aqui, estou contando um pouquinho também sobre o que a gente usa para pensar no negócio, quem são as minhas inspirações que me ajudam a pensar em partes do meu negócio, continue seguindo, vai ter muito mais conteúdo para compartilhar, tem muita novidade da empresa que, lógico, eu vou esperar um pouquinho de tempo para compartilhar, para poder tornar pública algumas informações, mas é muito legal ter um negócio, uma startup que a gente está levando revolução para indústrias com mais de 100 anos, indústrias com 3 gerações. Isso é muito bacana. Continue acompanhando. Até o próximo vídeo.